Então, vamos lá. Capítulo 8. Logo, logo a gente chega no final aí desse livro. Capítulo 8, medidas de assimetria e medidas de kurtosa. Então, o que são essas medidas? Então, a simetria nós já vimos em 2 momentos, já nos capítulos anteriores aí, falando sobre a simetria. E aqui ele destaca novamente, a simetria está relacionada com aquelas medidas de tendência central, a moda, a média e a mediana. Então, o que eu já tinha falado nos capítulos anteriores, aqui se repete. Vou destacar aqui, ó. Observem, então, que nesse primeiro gráfico aqui, ele tem um formato de sino. Essa é uma curva também conhecida como curva gaussiana, devido a Gauss, né, que estudou matemática aí. Então, ela recebe o nome de gaussiana, que é essa curva em formato de sino. Perfeita aqui, simétrica. E esta curva é simétrica quando a média, a mediana e a moda são iguais. Então, quando elas são iguais, eu vou obter essa curva aqui. E os 3 pontos, então, os 3 pontos aqui, eles se coincidem. Então, tanto a média quanto a mediana, quanto a moda, elas darão o mesmo valor. Quando elas têm o mesmo valor em uma pesquisa estatística, na coleta de dados ali na análise, quando eles dão o mesmo resultado, então nós vamos obter uma curva em forma de sino. Lembrando que para obter essa curva aqui, vocês devem estar pensando, como é que faz essa curva e tal? Nós vimos lá nos capítulos anteriores. Coleta de dados, coloca-se na distribuição de frequência, depois cria-se o histograma. Do histograma, analisa-se o ponto médio, calcula o polígono de frequência. Depois nós fazemos o quê? Fazemos o cálculo de curva polida, e aí, depois de fazer o cálculo da curva polida, nós obtemos este gráfico aqui. E nesse daqui é o formato de sino. Então, o que vocês têm que lembrar? Se o gráfico é simétrico, se ele é simétrico, a média, a mediana e a moda têm o mesmo valor. É isso que vocês têm que gravar aqui. Porém, pode ocorrer o seguinte, a moda ser menor que a mediana e menor que a média. E quando isso acontece, nós temos uma curva que tem essa cauda aqui alongada, ó. Um lado dele é alongado para o lado positivo. Nós vamos considerar um plano cartesiano. O lado direito é o que vai para o mais, para o positivo. O lado esquerdo é o que vai para menos. Então, quando ele destaca aqui em cima que eu tenho a curva simétrica, que é o primeiro caso, ou curva assimétrica à esquerda, ou negativa, como é chamada, ou curva assimétrica à direita, ou positiva. Então, a média, aí ainda ele diz aqui, né, ó, se ela é assimétrica à esquerda ou negativa, a média é menor que a moda.
onde acontece isso daqui? Acontece aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a média, que é a primeira, é menor que a moda. A mediana sempre vai estar no meio. Então, eu tenho que olhar se quem que vem primeiro aqui, se é a média ou a moda. Se a média é o que vem primeiro, então a média é menor. Se a média é menor, então essa curva ela vai ter uma cauda aqui, um lado dela alongado para o lado negativo. E aí nós chamamos isso de assimétrica negativa. Ou, no caso aqui, né, assimétrica à esquerda ou apenas assimétrica negativa. E se a moda for menor que a média, como essa daqui, nós temos ela com o lado aqui assimétrico, né, alongado para o lado positivo. Está alongado para o lado positivo. E aí nós vamos obter, então, uma curva assimétrica à direita, ou simplesmente assimétrica positiva. Bom, é bem simples isso daqui. É só para vocês só tem que observar aqui o formato das curvas e relacionar o formato das curvas com média, moda e mediana. Então até aí tá tranquilo. Esse capítulo também é um capítulo bem curtinho, então rapidinho a gente termina ele aqui. Então vamos analisar aqui. É simples analisar, fazer o estudo, analisando apenas a média e a moda. Então ele fala assim, ó, baseando nas três relações ali entre média e a moda, porque a mediana sempre é o valor que vai estar no meio, podemos empregá-las para determinar o tipo de assimetria, assim calculando o valor da diferença. Então, se você não tem o gráfico, se você não tem o gráfico no exercício, basta vocês olharem isso daqui, ó. Fazer média menos a moda. E aí você vai obter esses valores aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Vai obter esses valores aqui. Se a média menos a moda for igual a zero, significa que a média é igual à moda. E se a média for igual à moda, então nós vamos ter uma simetria nula, ou simplesmente uma curva simétrica, que é aquela curva gaussiana ali perfeita, como eu mostrei na página anterior. Porém, se você faz o cálculo média menos a moda e o resultado é um resultado negativo, ó, menor que zero, negativo, então ela vai ser assimétrica negativa, só isso. Eu não preciso de gráfico para analisar se ela é assimétrica positiva ou negativa. Se você faz média menos a moda, deu negativo, então é assimétrica negativa ou à esquerda. Se você faz a média menos a moda e o valor é um valor positivo, então você tem assimétrica positiva. Acho que dos capítulos que vocês viram, esse é um dos mais fáceis. Então, vamos aqui. Então, ele dá três distribuições, ó, distribuição A, B e C. Nessas três distribuições, nós já temos aqui os valores. Para a média, para a moda e para a mediana. Ó. Então, nós temos aqui, para o primeiro gráfico, ó, média é 12, mediana é 12, moda é 12, desvio padrão 4,2. Para a distribuição B, média 12,9, mediana 13,5, moda 16, desvio padrão 4,20 ou 4,2. E para a terceira distribuição, média 11,1, mediana 10,5, moda 8 e desvio padrão 4,2. Então, vamos observar aqui. Dados os valores, aqui ele já deu os valores, vocês não precisam calcular aqui, já está ali os valores. Então, nós podemos já analisar a distribuição, se ela é assimétrica, se ela é assimétrica à direita ou assimétrica à esquerda. Observe que o primeiro, a moda e a média são iguais, ó, 12 e 12. Então, 12 menos 12 é zero. Então, se deu zero, ela é simétrica. Depois nós vamos fazer lá no item B aqui, né? 12,9 menos 16. 12,9 é a média, nós temos que fazer a média menos a moda. 12,9 menos 16, menos 3,1. Então, resultado negativo. Não importa o valor, mas sim o sinal que está junto com ele. Pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4. Ali deu 3,1, mas é negativo. Se é negativo, assimétrica negativa. E na distribuição C,
a média menos a moda, 11,1 menos 8, deu 3,1 positivo. Então, a distribuição é assimétrica positiva. Olha que facinho classificar. Vou colocar um desse na prova. Agora nós vamos analisar o gráfico. Olha como é que se comporta o gráfico daquelas distribuições. Então, foi feito o histograma. Ó. Fica bem claro isso daqui. Ó. Que eu pego a distribuição, esses dados aqui, ó, desses intervalos aqui. Esses daqui. Ó. Então, vocês vão pegar esses valores para a distribuição A, B e C. E aí ele apresenta aqui. Ele apresenta aqui a distribuição com o histograma. Então, ele fez o histograma aqui, ó, é o histograma, essas colunas. E depois de fazer o histograma, ele traçou quem? O polígono de frequência. Não precisou nem fazer a curva polida, ele só fez o polígono de frequência. E observem, o primeiro ficou o quê? Simétrico. Olha, o polígono ficou simétrico, certinho aqui. O que faz de um lado aqui dessa linha central, que é o eixo de simetria, do outro lado também faz, é espelhado. Já no item B aqui, na distribuição B, ele ficou alongado para a esquerda aqui, ó. E aqui ele ficou alongado para a direita. Entenderam isso daí? Numa distribuição? Querem perguntar alguma coisa? Você não entendeu, Ana Paula? Fale comigo. Explique de novo, professor. Ai, nossa, ele estourou meus tímpanos agora. Entendi. Peraí. Aquela parte lá em cima do positivo e negativo que você estava explicando agora. Eu não entendi direito. Aqui. A ideia central aqui tá nessa introdução. Ó. Então, uma distribuição, quando é feito o cálculo, quando você faz a sua pesquisa, coleta os dados, faz o histograma, aí cria-se essa curva polida aqui. Então, ela pode ter esses três formatos. Ela pode ter essa curva aqui em forma de sino, que ela é simétrica, né? O que é simétrico? Os dois lados são iguais. Está certinho ali, faz uma curva de sino, certinho. Então, a média, quando acontece isso, a média, a mediana e a moda têm o mesmo valor, elas são iguais. Então, curva em forma de sino, média, moda e mediana são iguais. Aí aqui ele apresenta, ó, se a curva ela é alongada para o lado direito, para o seu lado direito, você está olhando aí na tela agora, a curva vai para o lado direito. Então, nós consideramos o lado direito o lado do sinal positivo, está indo para os valores crescentes. Então, pode ver que ela faz aqui certinho aqui a curva, mas aí do lado direito ela estica. Então, essa cauda dela aqui, quando estica para o lado direito, aí nós vamos ter o quê? Vamos ter que a moda é menor que a mediana e menor que a média. Eu analiso só moda e média. A mediana sempre está no meio, então eu faço, ó, moda menor que a média. Quando a moda é menor que a média, então essa curva aqui ela é assimétrica positiva. Ela está indo para o lado positivo, essa cauda dela. Porém, quando a média é menor que a moda, ó, a média for menor que a moda, então a cauda alonga para o lado esquerdo. E se ela alonga para o lado esquerdo, então ela é assimétrica negativa. Até aí, entendido? Entendi. Então, vamos prosseguir novamente. Bom, aí agora, nessa parte aqui, ele está dizendo que não preciso do gráfico para dizer se é simétrico, assimétrica negativa ou assimétrica positiva. Eu não preciso do gráfico para dizer isso. Se eu tiver o valor da média e o valor da moda, é só fazer o cálculo de subtração. É só você fazer média menos a moda. E aí vai reparar qual desses valores aqui vai dar. Ó. Qual deles vai dar? Ele vai ser um valor igual a zero, vai ser um valor menor que zero ou vai ser um valor maior que zero. Ou seja, ele vai ser nulo, ele vai ser negativo ou ele vai ser positivo. Se o resultado é zero, se for nulo, então nós dizemos que ela é simétrica. Não preciso do gráfico. Eu já consigo concluir que a distribuição é simétrica.
Porém, se o resultado aqui da diferença aqui da média com a moda for negativo, então nós vamos ter uma assimetria negativa, ou eu digo que é uma assimetria à esquerda. Eu posso dizer tanto que é negativo como à esquerda. E se a diferença for um valor positivo, então ela é assimétrica positiva ou à direita. Entendido aí também? Entendi. Ok, então agora ele mostra isso daqui na distribuição. Então ele dá um exemplo aqui, ó, distribuição A, B e C. Então as tabelinhas aqui da pesquisa, e aí ele apresenta os valores para a distribuição. Aí abaixo aqui, ele já diz, olha, para a distribuição A, a média vale 12, a mediana 12, a moda 12, desvio padrão 4,2. Então ele dá os valores de média, mediana, moda e desvio padrão para as 3 distribuições. E aí ele faz o cálculo para saber se é simétrica ou assimétrica. Então, na distribuição A, ó, pegou a média aqui, e a moda. 12 menos 12, 12 menos 12 deu 0. Então, é simétrica, porque deu 0. Na distribuição B, a média menos a moda deu um valor negativo. E um valor negativo significa que ela é assimétrica negativa. E na distribuição C, a diferença da média com a moda deu um valor positivo. Então, se deu um valor positivo, ela é assimétrica positiva. Entendido? Sim? Faz assim, ó, cabeça. Beleza? Então, tá ok. Bom, aí o que foi feito? Foi feito o histograma e o polígono de frequência com os resultados, né, com os valores das 3 tabelinhas ali anterior. Então, fazendo o gráfico da primeira distribuição, formou esse histograma aqui, ó. Formou esse histograma. E com o histograma, nós já vimos já em capítulos anteriores que no histograma eu posso pegar os pontos do meio aqui, né, os pontos centrais de cada coluna, e nesses pontos centrais eu posso traçar uma reta. E quando eu traço essa reta, eu formo um polígono. É isso que foi feito aqui. Então, esse polígono aqui ficou simétrico. Por que ele ficou simétrico? Porque a média e a moda têm o mesmo valor. Elas são iguais. Na distribuição B, ele fez o polígono aqui, mas ela ficou alongado para a esquerda. Pode ver que a cauda está alongada para a esquerda. Quando isso acontece, nós temos uma distribuição que é o quê? Ó? A média é menor que a moda. Se a média é menor que a moda, então ela é assimétrica negativa. Já na distribuição C, a cauda, né, aqui, ó, essa parte do gráfico, alongado para o lado positivo. Por quê? Porque a moda é menor que a média. Então, ela vai ficar uma assimetria positiva ou uma assimetria à direita. Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Até aqui nós vimos teoria e uma continha só de subtração. Bom, mas além de analisar, né, eu posso analisar pelo gráfico ou fazendo o cálculo apenas da moda e da média, para analisar se é uma distribuição simétrica ou assimétrica positiva ou assimétrica negativa. Além disso, eu posso calcular o coeficiente de assimetria. Então, aqui apresenta-se um cálculo. O que é esse coeficiente de assimetria? Então, para fazer esse cálculo, eu preciso da média, da mediana e do desvio padrão. Então, ele fala assim, ó, a medida anterior, por ser absoluta, né, ela apresenta a mesma deficiência do desvio padrão. O que quer dizer isso? Quando eu faço o cálculo de assimetria, aquela assimetria só serve para eu analisar aquela pesquisa. Eu não consigo comparar uma pesquisa e outra analisando apenas o grau de assimetria. Eles não têm aquela relação entre eles. Então, eu crio um coeficiente no qual eu consigo comparar a assimetria de uma pesquisa com a assimetria de outra pesquisa. E aí eu digo, né, qual é mais assimétrica do que a outra, né? Qual variou mais ali os seus resultados em relação à outra.
A ideia do coeficiente de assimetria é essa. Então ele diz aqui, ó, porque daí ele falou assim que apresenta a mesma deficiência do desvio padrão, então não permite, né, a possibilidade de comparação entre medidas de duas distribuições, que foi o que eu acabei de dizer. Por esse motivo, daremos preferência ao coeficiente de assimetria de Pearson, dado por essa formulazinha aqui abaixo, por essa daqui, ó. Essa daqui vocês vão usar para fazer os exercícios aí. Então, a assimetria, o coeficiente de assimetria, o AS aqui é coeficiente de assimetria. Eu não calculo, eu não vou substituir, não é vezes ali, tá? Esse A e S é de assimetria. Ele é dado, então, por 3 vezes, aí entre parênteses, média menos a mediana, tudo dividido, então, pelo desvio padrão. E aí o que nós temos que analisar é se esse coeficiente for maior que 0,15 e menor que 1, nós vamos classificar a assimetria como moderada. Se a assimetria for maior do que 1, se o resultado for maior que 1, então é uma assimetria forte. Ou seja, ela vai alongar bastante ali um dos lados, vai ter uma assimetria forte. Se o grau fica entre 0,15 e 1, então você vai analisar, vai ver que um lado é diferente do outro lá na curva, mas é uma diferença baixa, né? É uma diferença moderada. E sem o gráfico, né, só com os valores, eu consigo fazer essa classificação. Tem Então, como ele ser menor que 0,15? Tem. Ah, tá. Tem, porque daí tudo depende aqui, ó, do desvio padrão e da média e da mediana. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Se a média for igual à mediana, quanto que dá aquele cálculo no parênteses? Dá 0. Dá 0. E 0 dividido por qualquer valor é quanto? 0. 0, então pode dar 0. E se der 0, significa então que ela não tem a assimetria, ela é simétrica. Ah, beleza. Entendido? Valeu, professor. É esse caso aqui, ó, do primeiro, já mostra aqui, ó. Daquela distribuição lá, eu tenho que a mediana e eu tenho que a mediana e a média aqui, né? O primeiro valor é a média, o segundo é a mediana, que os dois são iguais. Então isso dá 0. Então ele apresenta uma curva simétrica. O coeficiente de assimetria indica que a curva é simétrica. Já na distribuição B, ó, o resultado lá deu menos 0,429. Então ela é assimétrica negativa. E na distribuição C, ele deu um resultado positivo. Então é assimétrica positiva. Então, ele só confirma aquilo que nós já tínhamos feito anteriormente ali. Aí ele aqui tem os exercícios para a gente fazer, que eu posso comparar aqui, ó. Considere os seguintes resultados relativos às 3 distribuições de frequência. Então ele dá lá, ó, A, B e C. Aí dá a média e a moda. Determine o tipo de assimetria de cada uma delas. Então, ó, como é simples esse daqui. Então você vai fazer o quê? Média menos a moda. Então, lá na distribuição A, quem é a média? 52. Moda, 52. O resultado, então, é 0. Então, aqui é para classificar, né? Ó. Considera os seguintes resultados, determina o tipo de assimetria de cada uma delas. Então, no primeiro é simétrica. Nossa, que letra horrível. Mas é simétrico primeiro. No B, eu tenho lá 45 menos 50. Deu menos 5. Deu um valor negativo. Então, ela é assimétrica negativa. E no C é igual a 48 menos 46. Então, isso daqui vai dar 2. Valor positivo. Então, ela é assimétrica positiva. Simples, né? Só isso. Essa classificação.
No exercício 2, ele fala uma distribuição de frequência apresenta média 48,1, mediana 47,9, desvio padrão 2,12. Calcule o coeficiente de assimetria. Então, o coeficiente de assimetria vai ser igual a 3 vezes a média, que é 48,1, menos a mediana. Aqui, no coeficiente de assimetria, utiliza-se a mediana. Então, 47,9. Vai pegar isso daqui, tudo aqui e vai dividir pelo desvio padrão, que é 2,12. 2,12. Professor, não é menos a moda? Oi? Menos a moda. Não é menos a moda ali, né? Não, coeficiente de assimetria não. É a Ah, tá. É mediana. outra fórmula. Aqui é a moda, ó. Aqui, média menos a moda. Agora, para calcular o coeficiente de assimetria, é a média menos a mediana. Beleza. Vou botar aqui, ó. Ali, ó. Ah, tá. Então, não, confundi então. Perdão. Ok. Então, eu não sou obrigado a fazer o cálculo de cabeça agora, né? Então, tá bom. Então, 48,1 menos 47,9 vezes 3 dividido por 2,12. Isso vai dar 0. Então, o coeficiente de assimetria vai ser igual a 0,28. Só isso. O exercício 3, ali, eu vou deixar para vocês, ó, em uma distribuição de frequência foram encontradas as seguintes medidas. Então, dá média, moda, mediana e desvio padrão. Classifique o tipo de assimetria, é fazer o que nós fizemos no exercício 1. Calcule o coeficiente de assimetria, é o que nós fizemos no exercício 2. Exercício 4, considera a distribuição de frequência relativa aos pesos de 100 operários de uma fábrica. Então, aí aqui ele dá a distribuição. Aí ele fala, determine o grau de assimetria. Então, nesse exercício 4 aqui, aí sim vocês vão precisar calcular. Com essa distribuição, vocês têm que calcular quem é a média, de acordo com o que nós fizemos no capítulo anterior, quem é a moda, quem é a mediana e quem é o desvio padrão. Então, nesse exercício 4, aí tem que fazer tudo. Tem que encontrar. Fodeu. Oi? Fudeu. Não, é bem por aí. Então tem que fazer tudo. Aí nessa daqui vocês têm que montar a tabelinha no exercício 4, encontrar quem é o f vezes o x, quem é o f vezes o x ao quadrado, fazer o somatório deles e substituir nas fórmulas para encontrar lá. Então deixo por conta de vocês essa parte. Senhor. É tranquilinho. Nada que meia hora não resolva. Uhum. Então, medida de Kurtoz. Então, a medida de Kurtoz, ele apresenta aqui, destaca já no início, ele fala assim, ó, denominamos Kurtoz o grau de achatamento. Porque o que nós vimos inicialmente ali foi a curva, né, em formato de sino e se ela é alongada à direita ou alongada à esquerda. Então, nós analisamos a assimetria da curva. A kurtose, ele vai analisar se essa curva é achatada ou ela é alongada ali, se ela é alta, ela é fina e alta, ou se ela é achatada e mais alargada. Nós vamos classificar ela em relação a isso. E eu já vou mostrar já a figura aqui. Então, nós analisamos a kurtose e a distribuição aqui, a análise do achatamento da distribuição. Então, em relação a uma curva normal, como é chamada. Então, as classificações são leptocúrtica, platicúrtica e mesocúrtica. Então, leptocúrtica, quando? Então, ele fala assim, ó, quando a distribuição apresenta curva de frequência mais fechada que a normal, aguda, então você pensa num pico, ela vai estreitar a curva e vai ficar alta, vai esticar. Então, leptocúrtica. Platicúrtica é quando a distribuição apresenta uma curva de distribuição mais aberta, então ele abre mais. Bom, então, ou mais achatada na parte superior. Então, como se estivesse batendo em cima ali, ela achata. Pô, E cobrar isso aí na prova, sacanagem, parece nome de doença.
Mas eu já cobrei, tá, esses nomes em prova. E a curva normal, que é a nossa base de referência, né? A nossa base de referência é chamada de mesocúrtica. Então, mesocúrtica, vamos aqui a elas aqui, ó. Então, leptocúrtica mais estreita, ali, ela fica um pouco mais fina e mais pontiaguda. Platicúrtica, então ela se alonga, então ela não tem um pico tão elevado, mas ela se alarga a base. E a mesocúrtica, ela é um padrãozinho ali normal, é como se fosse a curva, a distribuição gaussiana ali, daquela primeira parte. Ela não é pontiaguda e também não é achatada, está no meio termo ali. Então eu posso fazer esta classificação de acordo com o seu formato, né, no gráfico, ou eu posso também analisar através do coeficiente de curtose. Então, uma fórmula para a medida de curtose é a fórmula que utiliza o seguinte, ó, curtose, né, esse coeficiente de curtose, ele utiliza o terceiro quartil, o primeiro quartil, e utiliza o percentil ali 90 e o percentil 10. Então, o 90º ali e o 10º percentil. Então, eu tenho que analisar quem são eles para poder fazer o cálculo. Claro que eu não vou judiar de vocês para vocês terem que encontrar quem é o quartil 1, quartil 3, o percentil 90 e o percentil 10. Se eu cobrar isso daqui na prova, eu vou dar esses valores, vocês só vão ter que usar a formulazinha e encontrar. E aí o que vocês vão ter que gravar é isso daqui, ó. Deixa eu pegar a caneta aqui. Vocês vão ter que analisar isso daqui, ó. Esse valor é o valor base. Então, ó, essa fórmula é conhecida como coeficiente percentífico, ou percentílico, melhor dizendo, coeficiente percentílico de curtose. Então, ele dá um valor base. O valor base é esse daqui, ó. Se o coeficiente for igual a 0,263, nós dizemos, então, que a curva é mesocúrtica, que é essa daqui, que é o padrão normal. Se o valor for menor que 0,263, ela é leptocúrtica, que é essa daqui, primeira, pontiaguda. E se o resultado desse cálculo aqui, desse coeficiente, for maior que 0,263, nós dizemos que ela é platicúrtica, que é a do meio, que é a achatada. Só isso. Então eu uso esse coeficiente como parâmetro, como base. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, ele fala assim, ó, imagine lá uma distribuição que tem o primeiro quartil 24,4, o terceiro 41,2, o percentil 10, 20,2, o percentil 90, 49,5. Então ele já deu os valores. Aí ele deu os valores, é só substituir e calcular. O coeficiente, então, aqui de curtose deu quanto? 0,287. Como 0,287 é maior que 0,263, conclui-se, então, que é platicúrtica. Então, o cálculo em si não tem problema. O que vocês têm que analisar, que vocês vão ter que lembrar para a prova, é isso daqui, ó. Essa análise aqui. O valor base, que é o valor de comparação, que é esse daqui, o 0,263. E aí analisar que se for igual é mesocúrtica, se for menor é leptocúrtica, se for maior, platicúrtica. Então, está aí os valores. O capítulo é bem curtinho, é só isso. É só para analisar a assimetria e o achatamento da curva. Eu vou passar para vocês aqui os exercícios. Então, o primeiro eu já fiz com vocês, o segundo também. Eu vou pedir para fazer todos aqui. Você vai fazer, então, o 1 e o 2, que eu já fiz. Então, vocês vão fazer lá na página 119. Então, da página 119. Vocês vão fazer o exercício do 1 ao 4. E na página 121, vocês vão fazer o exercício 1 e 2. Só tem 2 ali, tá facinho aqui, 1 e 2. Só isso, galera. E na próxima aula, então, nós vamos para os próximos capítulos. Esse exercício já faz parte daqueles outros também?
Isso, todos os exercícios que eu estou passando aí para vocês já é parte do trabalho. É desses daí que eu vou basear para fazer a prova. Então tá. Feito então, galera? A aula de hoje, então, nós já fechamos o capítulo. Era somente isso. Espero que vocês tenham entendido. E fica até a próxima. Só 19 alunos hoje, hein? Brincadeira. Até a próxima, professor. Falou, Júlio. Até Tem mais mais quantos então, galera. capítulos, professor, até a prova? Só 3? Ah, bonito, né? Tem mais 3. Meu Deus do céu. Tá tranquilinho, tá facinho. Até mais então, que eu vou mandar o link pra galera da matemática, que tem mais uma aula ainda. Falou, professor. Até mais. Valeu, prof. Até mais. Falou, tchau.